Olá, começa agora o programa Silvana Rezende. Eu quero muito contar com a sua audiência, contar com a sua parceria aqui para fazer esse programa hoje. Porque o assunto é muito interessante. Você sabe que nós sempre falamos aqui de empreendedorismo, do mercado de trabalho, de para onde vai esse país economicamente, do que fazer, né, no mercado hoje, tanto quem é empresário quanto quem é colaborador, sobre carreiras, falamos tudo isso. Nós estamos vivendo nesse momento um compasso de espera, né? O que vai acontecer no Brasil? E tudo isso em função também de uma operação que é a maior operação de todos os anos da história, né? Nunca antes na história desse país nós tivemos uma operação tão fantástica e tão grande que é a Operação Lava Jato. E nós estamos aí com o presidente interino, o presidente da Câmara interino, tudo interino. Então nós temos que não só falar de economia aqui, de mercado de trabalho, mas falar também do que está levando tudo isso, que é a Operação Lava Jato e quem está à frente disso, que é o juiz Sérgio Moro. E por conta disso, nós trouxemos hoje para falar comigo aqui e para fazer com que a gente entenda um pouquinho mais sobre essa história, um escritor muito jovem, mas que lançou o livro Sérgio Moro, o Homem, o Juiz e o Brasil. Está aqui com a gente Luiz Scarpino, que é advogado, escritor. Seja muito bem-vindo, Luiz. E tentar contar para a gente, ou vou tentar fazer com que você conte para a gente, né, um pouquinho mais, porque o que nós assistimos na TV e lemos nos jornais, né, é muito pouco perto do que realmente está acontecendo, né? Teria que ter televisão de manhã, de tarde à noite para contar tudo o que está acontecendo lá, né? Mas, primeira coisa, o que te inspirou a escrever este livro e como é que foi aí o antes e o durante disso tudo? Oi, Silvana, é um prazer estar aqui com você, com sua qualificada audiência, um programa que eu sempre acompanho e sempre traz convidados de altíssimo nível e me sinto bastante honrado de estar aqui nessa bancada contigo. Vou contar um pouquinho sobre o processo desse livro. Quando nós estamos passando pelo Brasil, hoje, na fase atual, talvez um dos grandes temas que nós estamos a pensar é: e a Lava Jato? O que vai acontecer hoje? E quando ligamos o noticiário da televisão, inevitavelmente estamos deparando com alguma nova fase sendo instaurada, alguém sendo conduzido ou alguma prisão acontecendo. Escrever sobre Lava Jato acabou sendo um processo natural daquilo que eu já vinha fazendo. Sou professor, enfim, na faculdade, na ERP, dando os cursos de Direito quanto Jornalismo. Lá no jornalismo fico com a disciplina de Ética e Legislação. Então, meus alunos sempre me instigam a fazer, em determinado momento da aula, a fazer debates sobre assuntos atuais. Isso é bastante natural. E os próprios amigos mesmos do dia a dia, escuta, e aí? O que está acontecendo? Está certo ou está errado? Então, eu recebi um convite do Grupo Editorial Novo Conceito, daqui da cidade, e de uma forma bastante ousada, me incumbiram de tentar escrever sobre o juiz Sérgio Moro. E eu propus à editora fazer uma análise um tanto quanto mais global sobre o juiz Sérgio Moro. Não sobre apenas a pessoa dele, um juiz de 44 anos, bastante jovem, corajoso, e que é amado por uma grande parte da população brasileira, talvez a maior parte da população brasileira, e outra banda tem nele um carrasco, alguém que eventualmente transborde dos limites e seja partidário. E instigado exatamente por essa questão, por entender tudo isso, esse lado humano, me propus a fazer uma análise bastante objetiva e afastada disso tudo para entender quem é o personagem por trás da principal operação que vem mexendo com o país, que é a Operação Lava Jato. Então, a partir das análises que eu já vinha fazendo, vinha acompanhando da Lava Jato, fiquei muito inspirado e tentado a compreender
não só juridicamente, como já fazia, mas trazer para o leitor, de uma maneira bastante acessível e clara, tudo aquilo que nós vimos passando. Por exemplo, entender o que é condução coercitiva, o que é interceptação telefônica, o que são crimes do colarinho branco, o que é lavar dinheiro, por que as etapas da Lava Jato, cada uma tem um nome diferente, enfim. Isso é muito interessante. Todas essas curiosidades, esses aspectos que me demoveram e que despertaram a curiosidade. Se eu fiquei curioso, porque essas informações elas têm por aí na internet, na televisão, mas muito dispersas, de maneira que a gente não sabe quem está falando a verdade, o que de fato vem acontecendo. Então, esse meu livro, Sérgio Moro, O Homem, o Juiz do Brasil, ele vem para tentar ser um manual para compreender a Lava Jato. Claro, é uma operação que está em andamento. Eu terminei o livro no final de maio, com um monte de coisa em andamento. Desde então, agora a Operação Lava Jato está na 32ª fase. Parece que nós temos 34 fases já certas. Isso foi uma foto... Quando você terminou... Eu terminei na 28ª fase da Lava Jato. Vai ter que ter um segundo livro. Quanto tempo você demorou para escrever? Eu venho refletindo no livro desde o começo desse ano. Mas, efetivamente, o livro ele foi concebido nesse ano, mas de uma maneira muito mais intensa em 60 dias. Que loucura! Quantas horas por dia você dedicava? No mínimo 5 horas por dia, e contei com a colaboração de alguns alunos que ajudavam a fazer alguns levantamentos de dados. E a partir dali, então, eu já tinha a espinha dorsal do que eu queria escrever. Isso é muito mais lógico, até porque não é o primeiro livro que escrevo. É o primeiro livro que escrevo para o público, um grande público, enfim. Eu sou acostumado a escrever livros jurídicos. Então, metodologicamente, eu sabia o que deveria escrever. Então, era sentar e, efetivamente, apurar todas as informações, ler dezenas de decisões judiciais, inúmeras reportagens, separar o joio do trigo e fazer as análises de um jeito bastante simples e claro para que o leitor consiga, ao se deparar com esse livro, um panorama geral de quem é o juiz Sérgio Moro, o que é a Lava Jato, o que vai acontecer depois da Lava Jato, ou o que devemos esperar para o agora e para o amanhã. Legal, vamos falar de tudo isso. Então aqui, parte 1, que é sobre o juiz Sérgio Moro, né? Quem é o Sérgio Moro, os casos anteriores do juiz, porque as pessoas, a grande maioria, viu o Sérgio Moro agora, né? Sim. Não sabe, né, do protagonismo que ele teve em outras operações, como Banestado, você colocou Farol da Colina, Operação Fênix, participação no Mensalão também, e a inspiração dele, que veio lá das Mãos Limpas italiana, né? E um caso referido que você foi buscar também lá no Watergate. Watergate. Começar do final. Watergate ele citou o caso Watergate, que aconteceu nos Estados Unidos, com vazamento de dados de um presidente da República que teve que renunciar por conta desse escândalo, para justificar a interceptação que ele fez no Lula, ex-presidente Lula, que acabou fortuitamente pegando uma ligação com Dilma Rousseff, atual presidente da República, que ele não teria possibilidade de investigar, porque ele é um juiz de primeiro grau. Apenas quem pode investigar um presidente da República seria o presidente do Supremo Tribunal Federal. Em dado momento, o juiz Sérgio Moro, ao se justificar por que disso tudo, ele falou: olha, a sociedade precisa saber de tudo, vide caso Watergate, não é algo que tem que ser relevado. Quando a gente fala do juiz Sérgio Moro, a gente tem que entender que ele surge criado uma boa família, o pai dele geógrafo, a mãe dele professora, depois se tornou diretora, teve uma educação formal bastante adequada. Com 24 anos, ao se formar, no ano seguinte, já passou no dificílimo concurso de juiz federal. E desde então... Com 24 anos já passou? Muito estudioso. Muito estudioso, muito compenetrado. Até mesmo nos perfis negativos que tentam fazer dele, no máximo que chegam a falar dele de ataque é um sujeito nerd, por assim considerar. Então, o máximo de ofensa que diz que ele é um sujeito bastante estudioso. E parece que ele realmente é uma figura muito centrada, né? Avesso às câmeras, né? Eu acho que é uma pessoa que não gosta de aparecer muito, né? Sempre muito tranquilo, seguro de si. Chamaria, né? de sujeito low profile, um sujeito contido, né? Ainda que agora ele não quer aparecer mais do que a operação, né? Ou do que a função de juiz pode aparecer. Eu não sei se você, o público, sabe, mas ele é professor na Universidade Federal do Paraná, de Direito Processual Penal, ou seja, como que o processo penal tem que caminhar.
E ele é especialista, ele tem livros lançados sobre a crime de lavagem de dinheiro. Então ele se tornou, ao longo do tempo, especialista nesse caso que ele está a julgar. Ele continua dando aula? Ele continua dando aula 2 vezes por semana. Que fantástico. O que esses alunos não estão aprendendo, então, hein? E ele essa oportunidade. Professor que chega às 7 horas da noite, pontualmente, não importa o que esteja a acontecer, até porque ele dá aula em Curitiba também, na Federal do Paraná, então ele sai do prédio federal da 13ª Vara Federal de Curitiba, se dirige ao prédio da Universidade Federal do Paraná e lá leciona disciplinas de processo penal. Onde ele se formou? Ele se formou em Maringá. Se formou em Maringá e a partir de então ele passou no concurso de juiz federal, passou por Maringá, Cascavel, Londrina e até se firmar efetivamente em Curitiba, no qual, no primeiro momento, ele foi para uma vara criminal normal e ao longo do tempo, por conta da especialização dele de lavar dinheiro e porque na Justiça Federal do Brasil, ela investiga alguns tipos de crime. Dentre esses crimes que eu chamo de colarinho branco, que é evasão de divisas, questões mais complexas envolvendo recursos públicos, por assim considerar. E dentro dessa especialidade de lavar dinheiro, então criou-se a 13ª Vara Federal de Curitiba e a partir dela apenas crimes de lavar dinheiro são investigados. Por acaso, um acaso do destino, a gente vai ver o senhor Alberto Youssef, caiu-se 2 vezes na mão do juiz Sérgio Moro. Não sei se você, que é um expert em lavar dinheiro, né? Ele é um doleiro, né? Ele é um doleiro e é engraçado que ele está nas dois principais casos que o juiz Sérgio Moro investigou e investiga. O primeiro caso que o Alberto Youssef aparece é o caso Banestado. Ele era o principal doleiro que se descobriu lá, que lavava dinheiro, fazia remessa irregular de dinheiro do Brasil para bancos no exterior. E na ocasião ele fez uma das primeiras delações premiadas do Brasil. Não sei se o público sabe que delação premiada é aquele instituto em que um sujeito que esteja sendo acusado de um crime, para tentar se safar dele ou reduzir a punição, ele acaba por contar como que o crime foi cometido, não apenas confessando, mas entregando os seus comparsas, entregando quem ordenou. Colaborando, na verdade, né? O nome poderia até ser diferente, né? Não, porque essa coisa da delação fica pejorativo, né? O nome que todo mundo conhece é delação, mas o nome jurídico, e aí você foi bastante correta, que se chama colaboração. Então fala, o colaborador Youssef, que ele é réu, e as suas palavras apenas têm validade se ele conseguir comprovar por outros testemunhos ou por documentos, efetivamente, como que outras pessoas estão implicadas nisso. Não é simplesmente falar, eu sei alguma coisa e vou falar. Até porque isso pode ser muito irresponsável. Exatamente, também. Ele vai ter depois que provar aquilo que ele está falando, né? E se ele conseguir provar, ele vai depois ter redução de pena e outras questões, né? Perfeitamente. Também. O Youssef, ele foi condenado a mais de 100 anos, porque o processo dele mas ele ficou preso por apenas 3 anos, menos de 3 anos. Do primeiro, no caso do Banestado. No caso do Banestado, ele fez delação, descumpriu, voltou para a prisão. Voltou a delinquir e foi pego na Lava Jato de novo, praticando crime de lavagem de dinheiro. Tá. Vamos aproveitar, você que está aí falando, explicou para a gente agora sobre delação, colaboração, vamos falar. A imprensa poderia falar, né? Começar a falar sobre colaboração, né? Sim. Falar o nome certo, né? Conta para a gente, de forma didática, né? O que é lavagem de dinheiro? Acho que tem muita gente que pode estar querendo saber também, porque as pessoas ficam falando, mas não sabem exatamente o que é isso, né? Lavar dinheiro. Então, vamos para... Exemplifica. Vamos lá. Nós temos um dinheiro sujo. Imagina o seguinte, um sujeito é um traficante de drogas, ou nesse caso, ele conseguiu um contrato público forjado, e nesse contrato público forjado, ele tinha que repassar comissões para políticos, para diretores da empresa estatal Petrobras, que foi efetivamente lesada nisso tudo. Ou seja, ele conseguiu, a Petrobras tem lá o dinheiro, ele conseguiu intermediar, uma empresa assinou como se estivesse prestando o serviço para a Petrobras, não prestou nada ou presta, e aquele valor é muito pequeno, mas a Petrobras pagava um valor muito maior. Isso. E ele tem que pegar parte desse dinheiro e distribuir. E esse dinheiro é um dinheiro sem vínculo, sem origem. Sem origem, né? Então, por exemplo, vamos lá. Vamos contar o caso da Petrobras e eu explico lavar dinheiro para ficar de uma forma bastante clara.
nós tínhamos um grupo das principais empreiteiras do Brasil. Elas se reuniam, faziam um clube, tipo numa sociedade, e falavam assim, olha, esse contrato você ganha. Então, ao invés de nós termos disputa, nós não tínhamos disputa. A empresa ganhava num preço muito acima do que deveria ser, porque se tivesse disputa, ela teria que reduzir o seu valor. Nesse então, eu ganho, no outro sou eu que ganho, isso, no outro fazendo um revezamento de ganhos. E falar assim, olha, parte desse dinheiro, de 1 a 5%, você vai ter que distribuir em propina. E como que você faz essa propina? Você não pode simplesmente pegar o dinheiro da empresa e entregar na mão de alguém. Você finge que esse dinheiro tem uma origem lícita. Ou seja, um dinheiro sujo, que é um dinheiro de propina, de corrupção, você dá a aparência dele limpo. Então, por isso que a gente chama de lavagem de dinheiro. O dinheiro sujo, ele passa por uma forma que a gente chama de branqueamento, ou seja, eu forjo que esse dinheiro ele entra no mercado. Uma maneira que acabou se descobrindo o esquema da Lava Jato era um posto de gasolina que dentro do seu Lava Jato ele era usado para fingir que um posto de gasolina tinha um faturamento de 100. Eles fingiam que aquele posto tinha um faturamento de 200. E essa diferença do faturamento real, do faturamento forjado, era o que chama de lavar o dinheiro. Então esse dinheiro ele ganhava uma aparência de dinheiro ilícito e a partir daquele momento esse posto de gasolina pagava os seus supostos fornecedores, que eram essas pessoas que recebiam propina. Então, que nada tinha a ver com aquele posto. Exatamente. Né? Então um dinheiro que aparentemente que ele é ilícito, mas ele torna a aparência de ilícito, tentando enganar o fisco, tentando enganar exatamente as operações que de fato eles revelam. Então, e muitas vezes isso acontece, né, no dia a dia. A gente passa perto de algum estabelecimento, de alguma empresa ou de alguma coisa, você fala assim, não tem condições disso aí existir, né? Isso não tem movimento para estar esse tamanho todo. E aí as pessoas, na verdade, pensam assim, será que não tem lavagem de dinheiro aí por trás, né? Ou seja, isso pode acontecer, pode não acontecer, né, de lavagem de dinheiro, mas é um dinheiro que entra, como você disse, sujo, né, e sai, não é limpo, né? Ele sai oficializado. Sim. Vamos dizer assim. Como esquentar dinheiro, que é uma outra expressão que eles usam, né? Um dinheiro que ele não existe, de repente ele tem aparência ilícita. Claro, vamos dizer o seguinte, todos os trabalhadores, empresários são honestos. Até que se prove o contrário. Nesse caso, se tinha um posto de fachada que, na verdade, não servia para aquela atividade e foi usado como um meio de esquentar dinheiro. Mas isso começou com um pequeno posto de gasolina, que era um dinheiro de remessa. De repente, começou a se desvencilhar que não era apenas um esquema de repasse irregular de dinheiro de um posto de gasolina. Isso tinha fruto de corrupção da Petrobras, que era um posto de gasolina na região lá de Curitiba, do Paraná. De repente começou a se puxar o fio e até hoje nós não sabemos para onde vai parar esse fio, esse esquema de corrupção da Petrobras. Nós preparamos aí alguns vídeos. Eu queria que a produção agora libera para a gente um vídeo falando um pouquinho do Sérgio Moro. Por favor. Ok? Precisamos deixar bem claro que a corrupção como crime, como um ato de desvio do ser humano, é um tipo de crime que sempre vai acontecer. Ele remonta a tempos imemoriais e ele sempre vai acontecer, não importa o que nós façamos como instituições, a não ser que, eventualmente, num futuro muito distante, nós nos transformemos todos em anjos. Mas isso não está próximo. Outra questão diz respeito, e aí é o tema da minha exposição, a questão relativa à corrupção sistêmica. No caso com o qual eu trabalho em Curitiba, e deixar muito bem claro também que recebo muito cumprimentos pela condução do caso, mas eu não sou, né, o único e nem o principal responsável por esse caso. Existem outras instituições trabalhando, existem outros juízes em outras instâncias, né, também deixar isso claro. Mas nesse caso com o qual eu tenho me deparado, nós temos verificado um quadro, pelo menos provas em cognição sumária, indícios de que nós estamos diante de um quadro de corrupção sistêmica. Que as investigações revelaram, pelo menos indícios, muito disso ainda tem que ser comprovado e objeto de julgados, é que, pelo menos segundo alguns depoentes desse processo, que todo o grande contrato
da Petrobras envolvia o pagamento de um percentual de propina aos dirigentes da empresa e agentes políticos. Aí, né? A gente quis colocar um pouquinho até para mostrar a forma dele e essa parte onde ele colocou aí que ele não está sozinho nisso, né? Que ele tem um grupo junto com ele, não só por trás, mas junto com ele fazendo tudo isso, né? E a outra coisa também dessa corrupção sistêmica, né? Isso está em todos os lugares. E é sobre isso que nós vamos continuar falando daqui a pouquinho, depois dos comerciais. Não saia daí. Como liderar, como motivar, como ter gente mais comprometida com o trabalho, como fazer com que os melhores colaboradores permaneçam na empresa. Estes são os grandes desafios das palestras de Silvana Rezende. Preparar todos os colaboradores para os novos tempos, porque se você, como líder, não der importância, você pode arruinar a empresa. Os tempos mudaram, as pessoas mudaram, as empresas mudaram e o jeito de administrar também mudou. É aí que eu entro para te auxiliar, com palestras, treinamentos e coaching. Silvana Rezende tem atendido muitas empresas para falar de liderança, motivação, empreendedorismo, geração Y, a mulher no mercado de trabalho e muito mais. Ela mistura teoria e prática, tudo de forma descontraída e baseada em muito estudo e a experiência como consultora em gestão de pessoas e desenvolvimento humano. Silvana Rezende prepara palestras e treinamentos de acordo com a necessidade da empresa. O importante é despertar uma autoanálise e fazer com que as pessoas parem de se justificar e colocar a culpa nos outros. Por isso, além de palestras e treinamentos, Silvana trabalha com coaching. Escolha a sua meta, que ela vai te auxiliar a alcançá-la. Mais informações pelo site www.silvanarezende.com.br. Estamos de volta ao nosso programa, hoje falando aqui sobre o lançamento do livro Sérgio Moro, O Homem, o Juiz e o Brasil. Nós estamos aqui com o advogado e escritor Luiz Scarpino. E continuando, Luiz, o que a gente estava falando no bloco anterior, o próprio Sérgio Moro colocou no bloco anterior, é que ele não faz sozinho, né? Ele tem uma equipe. Porque as pessoas acham que o juiz Sérgio Moro decide tudo, né? Mas juiz, nós sabemos, tem que ser provocado para fazer alguma coisa. O juiz não vai lá investigar, né? Como é que funciona tudo isso? Operação Lava Jato, vamos tentar falar sobre esse caso. Nós temos a Polícia Federal, que é quem faz as investigações, quem apura os crimes. Nós temos a acusação, que é o Ministério Público Federal. Formar uma equipe, no mínimo, na Lava Jato tem uma força-tarefa de 9 procuradores federais que estão fazendo a acusação. Por outro lado, nós temos servidores do Judiciário que trabalham na 13ª Vara Federal, que são compostos de 2 juízes. O juiz Sérgio Moro só cuida atualmente da Lava Jato, por determinação do tribunal. Fala assim, olha, é tão importante que você precisa dar respostas rápidas, então você só cuida desse Lava Jato, com uma equipe de servidores. Segundo estimativas, são mais de 300 servidores públicos trabalhando na Lava Jato. Claro que o juiz Sérgio Moro é o principal protagonista porque as decisões de prisão, de sentença, de absolvição, que em alguns casos ele até faz isso, saem da lavra dele. Agora, a partir do momento que ele julga,
Também nós temos recursos que vão para o Tribunal Regional Federal da 4ª Região, que podem subir para o Superior Tribunal de Justiça e Supremo Tribunal Federal. Então, o juiz não julga porque ele quer. Eu vou falar com o juiz Sérgio Moro e ele vai condenar. Não, alguém precisa acusar, ele vai ouvir a defesa, isso é muito importante, para saber se tem demonstrativos ou não, produzem todas as provas, e então ele vai decidir se a acusação tem razão ou se não tem a razão. E aí então ele vai condenar ou absolver alguém. Antes dele, ou seja, o Ministério, a Polícia Federal investiga até para ver realmente se tem alguma coisa de problema ali, né, para se acusar. O Ministério Público, então, oferece essa denúncia, ou seja, faz os pedidos e provoca o juiz, né? Acho que é mais ou menos esse caminho, né? Isso. E aí o juiz ele fala, olha, defesa, se manifeste sobre esse pedido, então vamos ver as provas para eu decidir se tem razão ou não tem razão, se eu mando prender agora, se eu vou condenar, se eu vou absolver. Então, o juiz Sérgio Moro é uma das partes da engrenagem do Poder Judiciário que está sendo possível fazer a Lava Jato. Então, quando a gente fala em Lava Jato, a gente fala na força-tarefa da Lava Jato. Agora, Luiz, nós temos muitos juízes, nós já tivemos várias operações do Brasil. O que está fazendo com que essa seja a maior operação no Brasil? Ou seja, é o que envolve, é a pessoa do juiz, é a equipe. Qual é o ingrediente principal? Por que essa está dando no que está dando, né, que as outras não deram? Vamos lá. Primeiro, temos uma equipe da Polícia Federal e do Ministério Público Federal formada de pessoas jovens, bastante dedicadas e devotadas para isso. O próprio juiz Sérgio Moro também é uma pessoa jovem, mas é o juiz, enfim. Que já passaram por inúmeros crimes parecidos com isso. O próprio Banestado, parte dos procuradores que participaram do Banestado, que acabou não dando um resultado tão conclusivo quanto a Lava Jato, eles participaram e aprenderam com os erros dele. Então eles sabem o que estão fazendo. Segundo, acabou-se por descobrir que a Lava Jato, na verdade, estava enfronhado num esquema de corrupção da Petrobras. E a partir daquele momento, não apenas um único tipo de crime, que era um contrato fraudado. Daquele esquema de corrupção da Petrobras, outros foram se desdobrando. A partir do momento que começava com a Petrobras, mas era propina para um, o outro era para abastecer doleiro, enfim. E a partir disso tudo, foi possível fazer um grande concerto para chegar hoje nas 32 fases da Lava Jato. Eu diria que o grande sucesso da Lava Jato é a equipe bem formada, pessoas sabendo o que estão fazendo. Hoje a tecnologia permite você investigar de maneira muito mais efetiva, mais eficaz. O sistema judiciário nosso está mais evoluído para dar respostas mais rápidas, mais seguras, mais consistentes. E eu posso dizer que o juiz Sérgio Moro ele é bem preparado. As suas decisões, mesmo quando controvertidas, são difíceis de serem revertidas. Então, mesmo naqueles aspectos mais polêmicos, e eu trago as polêmicas aqui no livro, como advogado não poderia deixar de trazê-los, ele vem tendo bastante sucesso nos tribunais superiores, que é o que talvez venha fazendo a diferença de outras operações. Eles começavam a descobrir a corrupção, mas a Polícia Federal às vezes queimava a etapa, o Ministério Público acusava errado, o juiz às vezes conduzia o processo de uma maneira equivocada. Então os atores estão jogando bem. Ou colocava panos quentes, né? E ele está sendo muito corajoso também, está dando os passos muito bem dados, né? Para cada questão. Vem cumprindo muito bem o seu papel de juiz, não vem se furtando a fazer o seu papel de condenar, de absolver, de investigar e deixar que os trabalhos fluam e a partir dali, então, nós tenhamos esses desdobramentos que a gente chegou até agora. Vamos agora soltar mais um vídeo. Agora mostrar um pouquinho dessa questão com relação ao ex-presidente Lula. Por favor. Lula, o operário, o homem que desafiou a ditadura com greves nos anos 70. O político que governou o Brasil com as mais altas taxas de popularidade. O mesmo que hoje está no centro de um escândalo de corrupção sem paralelo na história do país. A Operação Lava Jato detona poderosos há exatos 2 anos e agora expõe o ex-presidente Lula como jamais aconteceu. Na semana em que ele tentou ser ministro e não conseguiu, Lula vive o pior momento de sua história.
Na mira dos investigadores, ele é grampeado e o que se ouve assusta o país. Eu sinceramente, estou assustado com a República de Curitiba. Segunda-feira, começa uma das semanas mais tensas da vida do país e de Lula. Um dia depois das manifestações que levaram milhões de pessoas às ruas contra Lula e o governo do PT. Segundo os institutos de pesquisa, foi a maior manifestação popular da história do país. O pedido de prisão preventiva de Lula havia sido feito pelo Ministério Público de São Paulo. Na segunda, a Justiça Paulista transferiu a decisão para o juiz Sérgio Moro, de Curitiba, responsável pela Operação Lava Jato. A denúncia era de lavagem de dinheiro e falsidade ideológica. O ex-presidente é acusado de ser o verdadeiro dono de um triplex no Guarujá, litoral paulista. O imóvel está em nome da empreiteira OAS, uma das envolvidas nas investigações da Lava Jato. Uma ideia começa a tomar força. O ex-presidente virar ministro de Dilma. Lula ajudaria o governo da presidente Dilma a escapar do impeachment e também escaparia do juiz Sérgio Moro. Isso porque ministros têm o chamado foro privilegiado, ou seja, não podem ser julgados e presos por instâncias menores da justiça. São processados apenas no Supremo Tribunal Federal. Aí, né? Essa questão do Lula, a gente mostrou essa matéria aí, uma matéria interessante até, para a gente chegar nos dias de hoje, né? Nós sabemos que, historicamente, os governos mais populistas no mundo todo são também, historicamente, os mais corruptos no mundo todo, né? Se nós pegarmos isso, a gente vai encontrar. E o Lula, hoje, de todos os lados, né? Chegam provas, chegam depoimentos de que ele se apresentava como o mentor da história toda. Para onde vai caminhar esse caso por tudo que você estudou aí para esse livro? Bom, com relação ao Lula, eu trago um perfil sobre os grandes acusados, e o Lula, sem dúvida, é o maior personagem disso tudo. Ele vem sendo investigado na Lava Jato por ter sido beneficiado por empreiteiras, por operadoras telefônicas, enfim, agraciado com presentes inusuais e bastante caros, seja manutenção de objetos que ele recebeu de presente enquanto presidente da República, seja por reformas faraônicas num sítio que não seria seu, mas seria de terceiros, seja por comprar um apartamento em Guarujá e gastar mais de 100 mil reais em decoração, isso tudo presente de um pool de empreiteiras e do seu amigo José Carlos Bunlai, também implicado ali na Lava Jato. O que nós temos aí, o juiz Sérgio Moro, nós falamos no bloco passado, é um sistema de corrupção bastante endemizado. De maneira que o Lula, nesse caso, e o que está sendo implicado nele, talvez ele não sinta que corrupção, que ele sinta que é normal ser presenteado por alguma coisa, por ter feito o trabalho dele. Quando a gente sabe que isso, do ponto de vista ético, não é normal você misturar o que é público e o que é privado. Uma coisa nós sabemos é a atuação dele enquanto presidente da República. Isso não justifica que alguém que tenha contratos superfaturados com a Petrobras banque reformas faraônicas. Não sabemos até que ponto ele ordenou ou deixou que esquemas de corrupção acontecessem. Isso ainda está sendo objeto de investigação. Entretanto, o que nós podemos falar e que as provas que hoje tem é que empreiteiras implicadas na Lava Jato fizeram inúmeros benefícios para que Lula tivesse... Isso que chegou até agora, né, Luiz? Acho que essa mistura do público com o privado, acho que isso veio muito claro, mais claro, né, nos governos do PT. Acho que desde aquele símbolo pequeno no primeiro momento que as pessoas acharam que era só uma simplicidade da Dona Marisa, né, quando ela pegou o jardim do palácio, né, que era algo público, né, e plantou uma coisa e fez uma estrela do PT lá dentro, né, misturando partido com governo, né. Isso foi uma pontinha, né, do que realmente eles pensam, né, aquilo que é público é meu. Agora, é muito mais do que o apartamento, até porque esses milhões aí que está se mostrando que os outros, até bem pequenininhos perto do Lula, conseguiram levar,
com certeza pode-se chegar a mais coisas com relação ao Lula. O próprio Zé Dirceu, que estava abaixo do Lula, e os outros todos, né, que estavam abaixo do Lula. Né? É inimaginável que, por exemplo, gerentes da Petrobras tenham recebido propinas na casa de 100 milhões de reais, enfim. Imagine, então, quem está no topo Nós não sabemos até que ponto isso vai chegar. Porque o amigo do Lula, aquele que era o maior amigo dele, que é um Bunlai, está preso há muito tempo e as acusações dele são com relação a milhões, né? Esse entrava na sala do Lula a hora que queria, né? E como é que o Lula não sabia, né? Então, são coisas, mas você tende a quê aí? Tende a ter um pedido de prisão? Tende a ter uma condenação? O que você vê? Bom, no atual estado do momento, penso que o Lula não poderia até atrapalhar as investigações. Ele é um ex-presidente bastante conhecido. Mas sem poder agora. Se ministro fosse, poderia dizer que ele estaria influenciando nas investigações. Até isso eles fizeram, né? Achando que o governo era deles, né? O Delcídio do Amaral, senador da República, pelo PT. Tentando ser ministro só para se safar. Acho que aí foi a prova maior, né, Luiz? De que tinha culpa, né? Aquela conversa entre Lula e Dilma que acabou sendo anulada e que manda o Bessias pegar o documento para assinar, só usa em caso. Isso é o que se aponta, inclusive, com um suposto erro do juiz Sérgio Moro. Ele pediu desculpas ao Supremo, falou, olha, talvez não poderia ter divulgado isso. E é um ponto criticável. Desculpa, mas eu acredito, como jornalista, que se ele não tivesse feito aquilo, ele pode ter arriscado. Mas se ele não tivesse feito aquilo, o Lula teria assumido. Vamos dizer o seguinte, do ponto de vista do grande jogo, da estratégia... Ele perdeu uma pequena batalha, porque seria aquela gravação telefônica, que foi interceptada no momento depois que ele já tinha soltado, mas o efeito político daquilo lá foi incomensurável. Talvez, se não tivesse soltado aquela gravação, Lula seria ministro da República, Dilma ainda seria presidente da República, e talvez alguns outros esquemas não teriam sido descobertos. Penso que o país não teria ficado sabendo daquelas imoralidades, né? Aquilo tudo que foi falado. Ou acobertar parte delas, tanto que se prendeu o Delcídio do Amaral, está chegando aí a um esquema muito maior, inclusive, do que não apenas no PT, mas todos aqueles que participaram e participam do esquema disso. E é uma acusação que fazem, que na minha ver é bastante injusta. Mas o juiz Sérgio Moro é partidário? Só quer saber daquele partido? Eu falo assim, não, mas ele julga as provas que são levadas até ele. Até hoje, que está se descobrindo, nos últimos 8, 10, 12 anos, são exatamente esses esquemas... Até porque eram essas pessoas que estavam no poder. Exatamente. Não quer dizer que outros governos não tiveram, mas isso também não significa que esse juiz Sérgio Moro tem que investigar o Brasil inteiro com corrupção. Não é isso. Ele está investigando, ou ele está julgando os casos... que chega para ele. Que chegam até ele, que são ligados à Petrobras. E ponto final. Então, isso pode ser que levem a outros tipos de escândalos, a outros políticos e a outros partidos. Tanto que as cores partidárias são bastante diluídas ali. Mas, por óbvio, aquele que está ocupando o poder central é que é o principal atingido nesse momento. Agora a gente quer mostrar mais uma matéria, até porque diz respeito a Ribeirão Preto, que é com relação ao Palocci. Vamos soltar essa matéria, por favor. Em reportagem publicada na edição desta semana da revista Isto É, procuradores federais dizem que a consultoria Projeto do ex-ministro Antônio Palocci pode ter ajudado a desviar até 100 milhões de reais em negócios envolvendo a Petrobras. O que mais chama a atenção até agora são documentos e depoimentos sobre as relações do ex-ministro com a W Torre Engenharia, o estaleiro Rio Grande e a construtora Engevix. Segundo a revista, depois de sair do governo Lula em 2006, Antônio Palocci intermediou a compra do estaleiro pela W Torre. Meses depois, mesmo sem experiência no setor naval, a empresa venceu uma concorrência para arrendar o estaleiro à Petrobras, que logo após fez uma encomenda no valor de 6,5 bilhões de dólares para a construção de 8 cascos de plataformas marítimas. Para os procuradores, algo incomum. Em 2010, Antônio Palocci ainda teria intermediado a venda do estaleiro para a construtora Engevix, a empresa investigada pela Lava Jato por pagar propina a executivos da Petrobras. O vice-presidente da empreiteira, Gerson de Mello Almada, está preso em Curitiba desde novembro do ano passado. De acordo com a reportagem, o Ministério Público pretende pedir a quebra dos sigilos fiscal e bancário de Antônio Palocci. O ex-ministro se manifestou por meio do advogado. Disse que o relacionamento dele com a W Torre se restringe a palestras feitas na empresa. Antônio Palocci também afirmou nunca ter tido contato com a Engevix e que desconhece a existência da empreiteira.
A W Torre informou não saber de qualquer investigação e que nunca utilizou a intermediação do ex-ministro em seus negócios. E aí? O que você pode falar com relação a essa questão? Porque as pessoas em Ribeirão Preto, né, ficam perguntando o tempo inteiro, né? O que está acontecendo com o Palocci, aonde está o Palocci, né? Isso as pessoas não sabem, mas pelo teu estudo, onde é que vai dar isso? Bom, o que eu posso dizer é que todos aqueles que estão sendo implicados e denunciados só o são com um conjunto de provas bastante robustos. A Lava Jato ainda vai mostrar outros capítulos. Ele ainda não apareceu. Ele está sendo investigado. Isso é um fato. Mas ele não foi denunciado pelo Ministério Público Federal. Ainda não foi. Mas, pelo teor daquilo que foi apurado, ele tem participação em empresas que eventualmente participaram de esquemas corruptivos da Petrobras. É possível que ele esteja implicado. Ele vem sendo bastante hábil em se desvencilhar das acusações que foram feitas até hoje, seja em Ribeirão Preto, seja na época enquanto ministro da República. Vamos ver se a Lava Jato vai avançar e vai passar efetivamente a limpo, inclusive eventual participação do ex-ministro Palocci. Ok. Nós vamos agora para mais um intervalo. Daqui a pouquinho nós voltamos para o último bloco e nós vamos saber mais coisas aqui do nosso escritor Luiz Scarpino. Estamos de volta no programa de hoje e nós estamos falando aqui com o Luiz Scarpino, que é advogado, que é escritor. Ele que lançou, está fresquinho, né, há pouco tempo, o livro Sérgio Moro, O Homem, o Juiz e o Brasil. Luiz, nós vimos aí nos blocos anteriores vários assuntos com relação envolvendo o Lula, envolvendo o Palocci, várias pessoas já estão presas e as pessoas falam o seguinte: isso não vai dar em nada, isso não vai dar em nada. Eu acredito que já está dando em muito, né? Até porque nós nunca vimos no Brasil empresários tão poderosos, né, sendo presos, né? Marcelo Odebrecht está há quanto tempo? Tem mais de um ano, né? Tem mais de um ano preso. Tem um mosquitinho aí te perturbando, né? Nós estamos ao vivo, né? E às vezes entra um mosquitinho aqui no estúdio, isso acontece. Você vira aí, não se perturbe com ele, o Luiz vai tentar também ficar livre dele, tá, Luiz? O que você está sentindo que onde vai dar isso? As pessoas falam assim, muitas pessoas, né? Não são todas, mas muitas pessoas falam. Será que ela pode ser abafada? Será que a Lava Jato pode ser abafada ou não? Será que o Supremo pode tirar os poderes do juiz Sérgio Moro? Vamos pensar o seguinte. Quando nós imaginaríamos que um empresário que tem uma conta bilionária um dia pudesse
amargar um ano de prisão, e sendo investigado, sendo punido. Quando nós imaginaríamos que no Brasil, grandes políticos, um senador da República, no meio do cargo, pudesse ser preso? Quando nós imaginaríamos que ministros, ex-ministros, pudessem também responder efetivamente pela justiça? Penso que as instituições estão evoluindo. Um dos principais sucessos da Lava Jato é exatamente o amadurecimento do Poder Judiciário. Talvez a Operação Lava Jato não tivesse condições de acontecer há 10, 15 anos atrás. As instituições brasileiras talvez não estivessem tão maduras do ponto de vista democrático, o Poder Judiciário, a Polícia Federal, o Ministério Público não soubessem tão bem as suas funções. Pense que qualquer tentativa de abafar a Lava Jato hoje em dia seja um tiro absolutamente inócuo a se fazer. Ela vai acontecer. Isso já foi pauta, inclusive, do governo de transição, do governo interino do Michel Temer, e que, inclusive, falou assim, olha, a própria presidente afastada fala, mas fui afastado porque querem lá bloquear a Lava Jato. E aí todos os políticos ficam usando o termo Lava Jato, que é exatamente o elixir, vamos assim, é o grande pílula que a população espera para dar um novo alento, para passar a corrupção a limpo no Brasil. Acredito que a Operação Lava Jato seja muitíssimo importante para isso, com um efeito aparente de tudo que vem acontecendo. Mas não é só isso. Primeira questão, então, respondendo efetivamente, penso que a Lava Jato não vai ser abafada. Não tem como ser abafada. Aí, existem tentativas. Por exemplo, o presidente do Senado falou assim, olha, vamos tentar bloquear as novas delações, as novas colaborações, quem estiver preso não pode participar desse instituto, ou vamos tentar diminuir as punições para quem seja pego em crimes do colarinho branco. Só é interessante saber, isso pode acontecer, se a população não estiver atenta. Isso aconteceu, ou se tentou acontecer, na Operação Mãos Limpas, na Itália, que é um estudo que o juiz Sérgio Moro ele faz, uma inspiração que ele faz, ele cita costumeiramente nas palestras que ele participa, nas decisões judiciais, ele fala da Operação Mãos Limpas. E um dos principais motivos que levaram a Operação Mãos Limpas, primeiro momento, ser muito boa, é a população participar. E ser muito ruim, é a população deixar acontecer ou só acreditar que apenas o Poder Judiciário vai salvar o Brasil. E essa é a grande questão. Cada um tem a sua parcela nessa história toda, né? Vamos dizer o seguinte, a corrupção que nós estamos desvendando na Lava Jato, ela é o grande reflexo de um grande esquema de pessoas muito poderosas com muito dinheiro. Mas existem esquemas de corrupção menores, praticados no dia a dia por um cidadão, por um prefeito, por um governador, ou de uma maneira multimilionária, ou esquemas internacionais, como é a Lava Jato, que ela tem desdobramentos, inclusive, internacionais. Então, o que nós vemos é, eventualmente, a relativização de uma ética. E se nós queremos lutar por um país melhor, essa ética depende de cada um de nós, de fazermos um papel mais aprimorado, de tomar caminhos mais, vamos dizer, maduros na hora de escolher os políticos, enfim, tudo isso leva ao nosso aprimoramento, não apenas a Lava Jato, que é muitíssimo importante. Tá. E nós vamos, baseado nisso que você está falando aí, tem alguns depoimentos, e eu estava assistindo um depoimento do Ricardo Pessoa, que é o dono da UTC, e eu trouxe para você assistir também. Vamos lá. Todo empresário sabe. Pagar uma vantagem a alguém pode não render nenhum benefício. Recusar-se a fazê-lo ou denunciar quem pediu a vantagem pode trazer consequências danosas. As coisas se complicam quando aqueles que pedem vantagem controlam os postos de comando do seu principal cliente. Pequenas propinas e grandes propinas são semelhantes na origem. São solicitadas por pessoas que ameaçam prejudicá-lo ou deixá-lo seguir em frente, sempre deixando claro que só há dois caminhos, o do céu e o do inferno. Duas coisas tornam meu caso especial. Primeiro é a escala, os valores elevados. Os números apresentados pelos investigadores da Lava Jato não deixam dúvidas sobre a dimensão que este caso alcançou. Uma segunda diferença existe, que é a que me coloca aqui diante das senhoras e dos senhores hoje. Ela diz respeito à minha decisão de fazer algo errado, de negociar com pessoas durante esses anos todos.
Em vez de ficar de fora, paguei. A cada contrato, um pagamento. Não queria correr o risco de ver as coisas mudarem. Com o tempo, as regras eram aplicadas de maneira tão automática que, embora desgostasse daquilo, seguia de forma quase natural. Outro dia fiquei pensando o que aconteceria na vida real se eu adotasse o caminho diverso, se comparecesse a uma delegacia para denunciar. Na visão que eu tinha à época, isso significaria assinar a sentença de morte da minha empresa. O medo de jogar fora uma vida de trabalho, a responsabilidade por milhares de vidas envolvidas nos projetos e nas obras, me levaram ao silêncio, à passividade e ao erro. O medo iguala a vítima ao algoz. Todos acabam parecendo parte de um mesmo grupo, de um mesmo bloco de interesse. Tentar desmontar as peças, separando os papéis de cada um, fica muito mais difícil depois que estoura o escândalo. Por mais injusto que seja, homens de bem que se calam e aceitam o jogo acabam confundidos com os próprios jogadores. Alguém poderá desconfiar do que digo. Poderá dizer que não foi o medo que me levou ao silêncio, mas sim a possibilidade de favorecimento empresarial. Evidentemente que havia vantagens em manter a engrenagem andando daquela forma. Isso não afasta a vontade de que tudo fosse diferente. Vale aqui registrar algo que, em geral, fica esquecido, que eu mesmo esqueci. Empresas como a Petrobras são chamadas de estatais, não de governamentais. Elas pertencem ao Estado, não ao governo. Cabe ao governo geri-las com respeito e solenidade. Ao longo dos seus mais de 60 anos, a Petrobras se tornou uma das maiores empresas do mundo, referência em seu setor. Nunca é demais dizer que ela é responsável pela maior descoberta de reservas petrolíferas da última década. Virou campeão mundial em exploração de águas profundas. Tudo isso graças a um corpo técnico altamente capacitado e digno, motivo de orgulho para a engenharia nacional e para o povo brasileiro. O problema não é a Petrobras, o problema são as pessoas. Qual? Ele colocou aí nesse vídeo, o problema não é a Petrobras, são as pessoas, né? O problema não é o país, são as pessoas. Você acredita, você dá aula de ética também, você colocou isso, né? Ele disse que ele tinha chance de ter falado não em vários momentos, mas ele aceitou. Porque ele, como empresário, ele acreditou que se ele não aceitasse ou que se ele denunciasse, seria uma sentença de morte para a empresa dele. Isso acontece no dia a dia, como você estava dizendo antes, em todos os níveis, né? Existem empresas sendo assediadas por fiscais das prefeituras, não é? Em nível no município, no estado, no governo federal, e empresários que muitas vezes aceitam para ganhar mais dinheiro ou para não morrerem, né? Não deixar a empresa morrer. Como é que a gente muda isso, Luiz? Isso você acha que pode mudar a partir disso? Pensa o seguinte, as empresas elas só aceitam o assédio a partir do momento que elas têm uma noção ética um tanto quanto deturpada, em que elas veem sendo normal corromper e serem corrompidas para tentar conseguir algum tipo de contrato, para conseguir pagar a sua folha de pagamento. Agora, a gente tem que saber o seguinte, como que as empresas vão ser sustentáveis daqui para frente? Quando a gente fala em sustentabilidade, nós falamos de que o caminho dela é pavimentado sobre bases seguras. Então, tivemos aí recentemente um banco foi assediado por um conselheiro do governo federal, um agente do governo federal, que fingiu, falou, olha, vou aliviar uma multa para você se você pagar propina. O que essa empresa fez? Ela poderia ter pago propina e diminuído sensivelmente a sua carga de impostos. O empresário gravou, né? Mas aí, esse é um grande banco, tem relações. Hoje nós temos um sistema de regras internacionais que combatem a corrupção. Então, o que essa empresa fez? Vou denunciar. Poderia pagar uma propina pequenininha para reduzir drasticamente a minha carga tributária. Entretanto, se eu fizer isso e for apanhado, posso tomar uma grande multa. E o Brasil, ele teve que assinou um tratado internacional de anticorrupção e temos uma lei anticorrupção que pode punir drasticamente as empresas, pode levar até a morte política. Então hoje é invertido. Nós temos o senso de que é normal ser corrompido, ser antiético. Mas agora,
penso que esse pode ser um fruto positivo, que as empresas terão que deixar de ser antiéticas ou não poderão entrar nessa lábia do jeitinho mais fácil, que na verdade é mais difícil, sob pena de, se fizer isso, o seu empresário ser preso e a sua empresa ser efetivamente morta juridicamente. Tá. Vamos continuar assistindo aí mais uma parte do Ricardo Pessoa. Em novembro do ano passado, fui preso, fui recolhido à Polícia Federal em Curitiba, onde permaneci 167 dias. Saí por força de um habeas corpus. A partir de 14 de novembro, minha vida nunca mais foi a mesma. Aliás, jamais será a mesma. Aquele homem que entrou na carceragem da Polícia Federal em Curitiba não existe mais. Aquele homem está escrevendo uma nova história. Alguns dirão que essa nova história não apaga a velha história, não apaga mesmo. Sou o primeiro a reconhecer isso da maneira mais dura que existe, falando sobre o que aconteceu. Como é do conhecimento de todos, fiz um acordo de colaboração com a Procuradoria-Geral da República, no qual relatei episódios que acabariam mudando completamente a minha vida pessoal e profissional. Episódios que interferiram na vida de todos aqueles que confiaram em mim profissionalmente. Episódios que interferiram na vida das pessoas que eu mais amo, a minha família. Falei sobre o que vi e vivi. Não acho justo construir respostas baseadas em suposições. O Instituto da Colaboração divide os estudiosos sobre o assunto. Deixo essa discussão para os juristas. Sob a minha adesão ao Instituto, tenho a obrigação de dizer que colaborei com as autoridades de forma espontânea. Foi um processo gradual e doloroso. Revisitei e descobri e descrevi momentos desabonadores, não apenas para as pessoas que eventualmente tenha citado, mas desabonadores para mim, para a minha história. Colaborar é resultado de uma mudança. Mudança que não é resultado de pressão, mas mudança que veio de dentro para fora. Não quero me vender aqui como herói, esse papel não me cabe. Tive a oportunidade de não pagar quando me cobraram o primeiro vintém. Só que, em vez disso, aqueci e paguei. Expus às autoridades as minhas verdades dos fatos. Sei que minhas palavras, meus relatos, meus documentos deixam muita gente em posição desconfortável. Alguns dos citados, entre os quais me incluo, se envolveram com a sequência de fatos, um levando ao outro. Por mais que me sinta injustiçado ao ganhar um protagonismo que não tenho, que nunca tive, não usei o expediente da colaboração para quaisquer ajustes de contas. Uma coisa é colaborar, é contar a verdade, é relembrar com dor e uma elevada dose de embaraço passagens que integram a minha trajetória. Isso eu fiz. Outra muito diferente é praticar vinganças, valer-se no instituto jurídico para distorcer os fatos, protegendo amigos e atingindo desafetos. Isso eu não fiz. Como empresário, não tenho lado na política, não tenho partido. Sempre trabalhei para defender os interesses da minha empresa. Qual? Nós temos questão de mostrar esse vídeo porque é uma palavra que parece ser muito franca, né, do empresário, colocando aí, né, assumindo a sua meia-culpa e tomara, né? Tomara que ele esteja sendo verdadeiro, que ele mude a partir daí, que tudo isso agora mude também na cabeça dos demais, não é? É isso que nós esperamos. E do Brasil como um todo, que isso seja um prognóstico para saber o seguinte: aqueles que estejam praticando corrupção podem ter a sua lava-jato chegando, não apenas aqueles que participaram do esquema da Petrobras. Quiçá a Polícia Federal, o Ministério Público daqui para frente, encontrem outros juízes Sérgio Moro, como nós temos 14 mil juízes do Brasil, cada um com a sua parcela, em que devemos ter o temor de que é possível punir não só o pequenininho, que já era punido, mas o grandão que vem tirando o dinheiro importante, os investimentos que poderiam ser feitos, melhor educação, melhores escolas, tudo isso que o livro traz como prognóstico de que dias melhores virão apenas se tivermos uma mudança efetiva na mentalidade de todo mundo. Isso, mudança é muito importante na cabeça de cada um, não se aceitar mais, né? Nem aquela coisa que acha que é um errinho só, mas que é corrupção também, né? As pessoas não fazerem. Para terminar, dá aqui, fazendo favor, um close no livro, Sérgio Moro, O Homem, o Juiz e o Brasil, do Luiz Scarpino,
Parabéns, Luiz, a você, tão jovem, escritor, muito sucesso para você. Com certeza você também está ajudando ao povo aí que vai ler isso aqui, aprender um pouco mais e ser mais ético, tá bom? Parabéns a você e sucesso. Obrigado, Silvana, obrigado, seu público, e é sempre um grande prazer estar aqui, compartilhando e tentando entender o que está passando no Brasil. Tá bom, obrigada, tá? Um abraço para você e até o próximo programa, com certeza.